Olá, bem-vindo, bem-vinda. Chegamos ao final de mais um conteúdo do nosso curso. Vamos fazer agora uma breve revisão, relembrando os assuntos que vimos até aqui. Primeiro, muito cuidado com as taxas nominais e aparentes, né? São aquelas taxas que têm um período de capitalização diferente do período da taxa. Então, nós acabamos de ver alguns exemplos aí, exercícios com esse assunto. Vimos também que podemos fazer equivalência de taxas efetivas. Então, se eu tenho uma taxa aparente, eu posso encontrar a taxa efetiva. E aí, para mudar o período de uma taxa efetiva, eu posso fazer o processo de equivalência de taxas. Esse é o procedimento correto quando eu estou considerando juros compostos, né? Eu tenho que fazer equivalência de taxas. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de 1% ao mês, eu quero saber quanto que seria uma taxa ao ano equivalente a 1% ao mês. Eu não posso simplesmente pegar esse 1% e multiplicar por 12. Quer dizer, um ano tem 12 meses, então eu teria 12%. Esse procedimento é incorreto, porque a gente tem uma capitalização que é composta, são juros sobre juros. Então nós vimos já a fórmula, né, e aqui eu estou alertando nessa revisão a importância de você ficar atento. No senso comum a gente faz essa conta, é uma conta bem simples de se fazer, mas a gente está incorrendo em erro aí, vamos chegar a valores diferentes. Um outro assunto muito importante é o da taxa de mínima atratividade. Ela é uma taxa que é referência do investidor para a comparação de alternativas de investimento. Então nós falamos aqui um pouquinho da taxa Selic, nós vimos que a taxa Selic é uma taxa considerada de baixíssimo risco ou até sem risco, porque é a taxa utilizada pelo Banco Central do governo federal para emitir títulos de dívidas. Então, em última instância, se eu comprar esses títulos de dívidas do governo federal, ele pode até imprimir mais dinheiro para me pagar a dívida. É claro que essa situação não é uma situação desejável, porque no longo prazo, se um governo simplesmente imprime dinheiro e não há um aumento da produção, isso vai gerar inflação. Ou seja, você vai ter uma maior quantidade de dinheiro disponível no mercado e uma mesma quantidade de bens e produtos, serviços. Isso vai causar uma distorção nos preços. A gente vai falar mais sobre inflação na nossa próxima aula, mas voltando aqui então, o assunto é taxa de mínima atratividade. Então essa taxa Selic, ela é uma taxa de referência, mas geralmente o que o investidor busca é também uma taxa que vai compensar pelo risco que ele está incorrendo. Se eu, por exemplo, fizer um empréstimo para uma outra pessoa, eu vou estar incorrendo no risco daquela pessoa não me pagar. Será que essa pessoa ela já está muito endividada, não está? Será que ela foi uma boa pagadora no passado, não foi? Será que a renda dela já está muito comprometida com o pagamento de dívidas ou não? Então, tudo isso são alguns critérios que vão mostrar se eu estou correndo muito risco ou não ao fazer um empréstimo para essa pessoa. Quanto maior o risco, mais prêmio de risco eu vou querer. Então, em geral, essa taxa de mínima atratividade, ela é a taxa básica de juros, ou essa taxa livre de risco, mais um prêmio pelo risco. E é o que eu vou utilizar para comparar alternativas de investimento. Uma outra taxa muito importante que nós vimos é a taxa chamada custo efetivo total. Isso nada mais é do que uma taxa efetiva onde nós incluímos todos os outros custos relacionados a uma operação de crédito. Então, geralmente, eu pago taxas para abertura de crédito, eu pago imposto, eu pago alguns impostos, e isso vai encarecer o crédito que eu estou tomando. Quando eu olho para essa taxa custo efetivo total, eu já estou olhando para uma taxa que está embutindo todos esses outros custos que vão além da taxa de juros. Então, principalmente em financiamento imobiliário, que é um financiamento de longo prazo, um financiamento de um valor significativo, né? Há um comprometimento de renda significativo quando a gente contrai um financiamento imobiliário. Eu tenho que ficar sempre atento a essa taxa, custo efetivo total, e não simplesmente a taxa de juros, né? Como nós vimos por lei, as instituições financeiras devem apresentar a taxa 7 e não simplesmente a taxa de juros, para que o usuário entenda efetivamente qual será o custo para ele no futuro.
Nós vimos também as taxas cobradas antecipadamente, né? Foi a última taxa que nós vimos, um procedimento utilizado, por exemplo, para desconto de duplicatas, né? Então é aquela situação do lojista faz uma venda a prazo, mas ele não quer ficar esperando o tempo de recebimento dessa venda a prazo que ele fez. Então ele pode ir até uma instituição financeira e ele vai falar para a instituição financeira, olha, eu tenho aqui 10 parcelas de R$1.000 para receber, você pode me adiantar esse valor? A instituição financeira vai fazer uma antecipação de recebível. E aí existe um processo de cálculo aí para entender quanto que esse lojista vai receber. E nós vimos como é feito esse desconto, considerando uma taxa cobrada antecipadamente. E também vimos a taxa, que é a taxa composta, né, realmente que ele está pagando. Então, é um pouco maior do que aquela taxa aparente que geralmente é apresentada. Então, esse é o assunto que nós vimos nessa aula. Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre inflação, taxa nominal, taxa real, e vai ser um assunto bem importante. Desejo bons estudos para você e até a próxima aula. Tchau!